grande Criador, pela vida, pela paz, pela salvação, pela mensagem que o Senhor tem dado ao seu povo através do 7º anjo, e que todos nós estamos apenas semeando esta mensagem para que os eleitos tomem posse da bênção, do poder que o Senhor já prometeu que derramaria sobre cada um, através desta eleição que já estávamos em Ti antes da fundação do mundo, e hoje nós descobrimos que somos Seu e de mais ninguém. Ajuda-nos a entender a Sua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. A nossa leitura será em Romanos capítulo 7, a partir do 1º versículo. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for doutro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for doutro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Mais uma vez, Senhor, nós pedimos Sua proteção, porque esta palavra é viva e nós precisamos dela para mostrar que também vivemos. Não há vida sem a palavra, porque a única vida verdadeira é através da palavra que é vida, e a palavra vivificada para o dia que estamos vivendo. Fale conosco e alimenta a nossa alma para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Nós temos vários parágrafos da mensagem A União Invisível da Noiva, para podermos ler para vocês e, através destes parágrafos, termos aqui uma alimentação. Esta palavra que acabamos de ler mostra a ligação que tem a igreja e a mulher. Você vê que ela está ligada ao marido enquanto ele vive. Só depois de morto que ela está livre da lei. Enquanto o marido vive, ela está presa àquela lei. Estou falando dela porque ele não é assim. Na Bíblia é ela que é assim.
E é nisto que quero meditar, porque os filhos de Deus têm que ser como aquela viúva dos dias de Elias, que aqueles anos de seca provavelmente vieram sobre a casa dela e ela teve que ficar viúva. O marido dela podia, mesmo sendo um crente naqueles dias, podia ser um empecilho para que a mulher recebesse o profeta. Então o que Deus fez foi que tirou aquele homem da vida dela. A gente fica olhando em algumas coisas da Bíblia e você vai meditando, o homem também deve ficar com um pouquinho de medo. Ele não pensa porque ele é o cabeça, que ele é o tal. Por ser ele o cabeça, é que tem hora que Deus tem que tirar ele, porque ele atrapalha o corpo. O corpo precisa crer na palavra e o cabeça, o marido, fica atrapalhando. E tem hora que Deus tem que tirar o cabeça. Ele fez isso lá no passado. Diz, a mulher ficou viúva, tudo bem, mas Deus mandou o profeta, foi para a viúva. Havia muitos leprosos nos dias de Naamã, mas só Naamã foi limpo. E quando Jesus pregou essa mensagem, eles se enraiveceram contra Jesus. Porque a mensagem de Jesus fazia uma separação. Já havia muitos leprosos, mas só um foi curado. Havia muitas viúvas, mas só a uma. Elias chegou. E assim havia muitas igrejas no tempo de Jesus, mas só o eleito pôde ouvi-lo. Os que estavam amarrados no sistema organizado do dia, aquele sistema é o marido que tem que morrer. O sistema organizado é o marido da igreja. Ele tem que morrer. Deus não vai levar uma igreja que tem marido. Ele vai levar uma igreja que perdeu o marido aqui na terra. Perdeu cabeça. Perdeu a proteção. Perdeu o amparo. Perdeu aquele homem que a acolhia. Deus vai tomar a igreja, sim. Deus não vai tomar uma igreja que tem marido. Por mais que o profeta diz que o pastor é o marido da igreja, na parte da pregação, do ensinamento, esse pastor nunca pode tomar o lugar do Espírito Santo. Ele nunca pode exigir além do Espírito Santo. Ele nunca pode ser um fariseu, mas ele nunca pode ser um relaxado, um relapso. Ele tem que dar ao povo o que Deus dá. Se Deus passou por nós através do profeta, graças a ele. Agora, depois do profeta, Deus passa pela igreja através dos pastores. E a igreja é quem vai ter que perceber se o pastor está ligado a um sistema que a domina, que a sujiga, que não deixa ela livre para receber a mensagem do profeta. E a mensagem do profeta que nós precisamos receber é difícil, né? A mensagem do profeta, a mensagem do profeta, quem quer receber? Eu creio na mensagem, eu tenho a mensagem. Agora é tempo dos cabeças estar mortos. Ela tem que ser viúva, porque o pastor a domina, o pastor a acaricia.
O pastor a lisonjeia. Por isso, ela tem que ter o pastor morto. É ela e Deus. Mas ninguém. Não tem marido. Não tem cabeça. Não tem domínio sobre ela. Senão Deus através da sua palavra. É do jeito que a palavra foi pregada, como os pentecostais fazem. Torce Mateus 28, 19, porque eles não conseguem Atos 2, 38. Então eles têm que torcer e fazer de Mateus 28, 19 o batismo real, quando não é. Então eles torceram. Eles torceram Mateus 28, 19. Torceram para fazer real, igual a igreja deles. Mas é uma mensagem torcida. Ela não é verdadeira. Você vai ter que ver a revelação, a luz total de Mateus 28, 19 em Atos 2, 38. Por isso você tem que ver a luz real de Apocalipse 5 em Apocalipse 10. Eu vejo a mesma coisa. Se você não consegue enxergar, peça a Deus. Mas eu vejo a mesma coisa. O que causou a revelação para nós foi Atos 2, 38. Revelação do quê? O que era Mateus 28, 19. Quando eu aceitei a mensagem, Mateus 28, 19, eu não entendi o que era, mas quando eu ouvi a mensagem sobre Atos 2, 38, Atos 2, 38 me revelou o que era Mateus 28, 19. Aí eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós não formos revelados por Apocalipse 10, não abre Apocalipse 5. Não entendemos Apocalipse 5. A maioria de nós falamos que cremos no profeta. Mas a Bíblia está selada. A Bíblia está selada. Tem uns que pregam que o irmão Branham abriu 6 selos e com um selo sela a Bíblia inteira. Principalmente o selo que eles dizem que não foi aberto, que foi o 7º. Pois o 7º selo é o último que desata toda a Bíblia. Se não abriu o 7º, toda a Bíblia está selada. Mas como o 7º selo era para ser aberto através do 7º anjo, já foi. Isso é coisa concluída. Eu não preciso quebrar cabeça mais. Eu preciso ver que a revelação de Apocalipse 5, que o Cordeiro saiu do trono, está em Apocalipse 10. Enquanto eu não ver Apocalipse 10, eu não sei o porquê que ele saiu do trono. A hora que eu ver Apocalipse 10, revelado para mim, os selos revelados, o mensageiro do dia, manifestado, então eu vou entender aquilo. Por isso precisa morrer. E a igreja tem que perceber os ministérios mortos. A igreja é obrigada. O eleito percebe. A viúva daquele dia sabia. O meu marido morreu. Mas estava fácil agora. Não para ela casar de novo. Ela era uma viúva. Ficou viúva não muito velha, porque ela tinha uma criança. E aquilo a manteve firme, porque o que ela queria era ouvir o assim diz o Senhor. E o marido morreu, porque aquele marido ia atrapalhá-la, ouvir o assim diz o Senhor. Ele ia ampará-la. Não ia acabar tão cedo o azeite e a farinha, porque ele ia ampará-la. E Deus deixou ela desamparada. E Jesus veio e fez menção dela. Que Elias foi enviado, mesmo havendo muitas viúvas em Israel, Elias foi na casa de uma só. Havendo muitas viúvas no mundo hoje, Deus está indo na casa de uma só. Agora tem que entender, gente. Muitas viúvas.
Igrejas que já o seu marido morreu, luteranos, o marido já morreu. Wesleyanos, o marido já morreu. Pentecostais, o marido já morreu. Já passou o tempo. Há muitas viúvas. Mas Deus mandou Elias para uma, a eleita. Deus mandou Elias para a eleita, a viúva eleita. A viúva eleita não é luterana, não é pentecostal, não é wesleyana. A viúva eleita não é nem aquela que recebeu a primeira e segunda etapa do irmão Branham, do ministério dele. A viúva eleita é a da terceira etapa, que já percebeu que todo o amparo da primeira e segunda etapa já passou. Toda a carícia já passou. Só tem uma coisa que não morre, e o eleito entende isto, porque o irmão Branham pegou o crente e diz: o seu lugar é atrás do véu, porque é o lugar que dá vida. O lugar da igreja é atrás do véu. O lugar dos mistérios revelados era na pedra de coroa. Foi por isso que ele chegou naquela pirâmide com uma alavanca e foi tirando a copa da pirâmide, porque ali dentro estava o mistério. Coisas não escritas. E ele diz: o Espírito Santo me enviou a revelar aquilo que não estava escrito. Amém? Não só o que está escrito, mas o que não estava escrito. O que está escrito é que você sabe o cavaleiro, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo negro, o cavalo amarelo. Isso você sabe, está escrito. O quinto selo, sexto selo, sétimo selo, houve silêncio, está escrito. Agora, e o cumprimento disso no período, desde a primeira era até a sétima era, não estava escrito. E ele veio para revelar o que não estava escrito. Exatamente o segredo que não estava escrito. E é isso daí que vai ajuntando. O profeta diz que esse mensageiro do último dia, ele faria isso, ele ajuntaria os cabos soltos no período das eras da igreja. E ajuntando isso para dar a luz total para a igreja, faltava fio. Esses cabos soltos, faltava luz. Ele ajuntou todos os fios, isso deu mais energia, e agora tem que ter uma luz suficiente, uma lâmpada boa para esta hora, para poder suportar a carga que desce nessa lâmpada. E isto é só para o eleito deste dia. Amém. Amém. Parágrafo 113. Agora, note, a Bíblia claramente diz aqui que seu primeiro esposo tem que estar morto, não apenas repudiado, ele tem que estar morto. Gente, a denominação, para muitos de nós na mensagem, não morreu, foi repudiado, voltou ao marido outra vez, não morreu, voltou ao sistema. Muitos de nós dentro da mensagem, é isso daí. No tempo do irmão Branham não tinha sistema, porque ele era o profeta do dia. Mas quando o irmão Branham partiu, aí começou os sistemas a aparecerem. Cada um ver a coisa de um jeito. Eles começaram a deixar o sistema aparecer. Porque não morreu o sistema para eles. O marido, o esposo, não morreu. Aí a igreja passou a ser dominada outra vez pelo sistema nicolaíta. A maioria não percebe isso. Agora, acabei de pregar acerca de casamento e divórcio, e todos vocês sabem acerca disso. Não estou inteiramente falando agora a esta congregação aqui, mas através da nação. Chegou aqui no Brasil também. Muito bem, agora, veio o que sucedeu ali em divórcio e casamento, quando os 7 selos foram abertos. Isto expôs a verdade genuína disto, expôs a verdade genuína do casamento.
do casamento, da ligação marido e mulher e da ligação entre a igreja e a denominação. Expôs claramente, foi ali que eles colocaram irmão Branham fora das igrejas. E as igrejas são as denominações laodiceanas. Eles não quiseram mais ouvir a mensagem através do irmão Branham. Eu quero deixar alguma coisa aqui, por último, 145, a união invisível da noiva. Ele estava falando de semente, denominação 143, vamos ver aqui. Então o que sucede? Quando o grão começa a crescer e se faz maior, assim pode cobrir sobre algo. A denominação se aparta dela. Porque nós não temos uma denominação disto, porque nunca o será. É o grão. É o grão. O irmão Branham, quando está dizendo é o grão, ele estava dizendo sobre a revelação que tinha acontecido, gente, dos 7 selos. É o grão. A revelação é o grão. Não pode ir mais longe. Estamos no tempo do fim. Que tem que fazer agora? Permanecer na presença do sol para ser amadurecido. Exatamente igual. A palavra que vai ser madura em teu coração para produzir e viver o que estamos falando. Sim, Senhor, então não terás mais dúvidas se permites que o Espírito Santo te revele. Como a rainha disse acerca de Daniel, você poderia dizer que tem tudo isso, isto com o dia de ações de graça, que ele pregou essa mensagem, a união invisível da noiva, um dia de ações de graça. E ele diz, você poderia dizer, o que tem a ver tudo isso com o dia de ações de graça, irmão Branham? De que está você falando? Aqui são, você nada tem dito do dia de ações de graça. Graças, que mensagem para ocasião para mim. Sim, está claro, ele entendia. Diz que mensagem, alguém podia, não estou entendendo, dia de ações de graça, pregar uma mensagem dessa? 149, união invisível da noiva, e 150. Pentecostes se secou e morreu, como Lutero e Wesley e o resto deles. Não é mais que um grupo de igrejas congregadas. Gente boa ainda está aí, isso tem que ser. Saiam. Quer dizer, se tem gente boa, saiam. Que fez ele? Ele abriu os 7 selos da última mensagem. Vamos falar comigo? Vamos falar junto? Olha, 150, a união invisível da noiva. Que fez ele? Ele abriu os 7 selos da última mensagem. Mais uma vez, forte. Ele abriu os 7 selos da última mensagem. Os 7 selos da última mensagem. A mensagem do profeta, se você não vê a abertura do 7º selo, você não tem a abertura da mensagem do profeta, porque ele abriu os 7 selos da última mensagem. Quer dizer, ele tirou o segredo da mensagem do 7º anjo. Deus tirou o segredo da mensagem do 7º anjo. Para quem? Para a viúva. Para a viúva, para quem não tem sistema na cabeça, para quem não tem domínio em si. Ele tirou tudo, porque aí ele pode falar. Esse cabeça morreu, essa denominação morreu, esse sistema morreu. A maioria de nós na mensagem não temos o sistema nicolaíta morto, repudiado apenas. Repudiado, e o repudiado volta ainda. E o irmão Branham diz, não, o repudiado tem que estar morto. O marido, que é o sistema denominacional, tem que estar morto. E o irmão Branham viu isso naquela visão daquele porrete de 3 esquinas, que estava descendo sobre a igreja, e aquilo massacrando a igreja. Já pensou bem o irmão Branham hoje? Que tipo de mensagem ele ia pregar para nós? O que fez ele? Ele abriu os 7 selos da última mensagem. Notaram vocês isto? Os 7 selos, que todos os mistérios das 7 eras da igreja foram selados com 7 selos. Todos os mistérios das 7 eras da igreja foram selados com 7 selos. Os reformadores não tiveram tempo para fazê-lo nos dias deles.
Eles não tiveram o suficiente, porém esta bendita revelação dos 7 selos está aberta para nós, nestes dias finais, de uma profecia que saiu para Arizona. O que está? A revelação desses 7 selos está aberta. Isso quer dizer, se você não entende, porque não é viúva, enquanto você tiver um marido, um governo humano, um sistema nicolaíta te governando, ele vai atrapalhar você a vida inteira a receber a revelação dos 7 selos. Isto é o maior mistério, irmãos, para o arrebatamento da igreja. O povo acha que não. Não é crer no profeta que te leva no arrebatamento. Não é batismo em nome de Jesus Cristo que te leva no arrebatamento, porque se fosse isto, os unicistas iriam todos para o céu. Seriam todos arrebatados. Não é crer no profeta, porque quem creu em João não sabia nada de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Quem creu em João, leia Atos 19, que você vai ver. Eles não sabiam nada do Espírito Santo. E o que era o Espírito Santo? Era a etapa seguinte que Jesus manifestou na igreja. E a igreja em Éfeso, Atos 19, não sabia nada do Espírito Santo. Paulo chegou e perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ele disse: nós nem sabemos que haja 7 trovões. Nós nem sabemos que isso foi revelado. Nós nem sabemos. Vocês veem como que é? A pessoa precisa ter luz para isso, gente. Eles tinham a mensagem de João. Por isso, se eles tinham a mensagem de João e não sabiam nada do Espírito Santo, quer dizer que nós temos a mensagem do irmão Brana, só por ter a mensagem dele, nós já sabemos dos 7 trovões? Não, esse é o mistério que ficou. É isso daí que ficou. Precisou de Paulo chegar lá e mostrar para eles. Irmão Brana veio mostrar isso para nós, gente. Que além dessas 2 etapas, tem a primordial, a principal, que te prepara para o grande estrondo. Nós nunca vamos ouvir o grande estrondo sem que sejamos preparados pelo estrondo dos 7 trovões. Depois desses estrondos dos 7 trovões, tem um grande estrondo, diz o irmão Brana, que vai descer sobre esta igreja e batizá-la com o Espírito Santo, que é os que crêem na mensagem do profeta, não sabe nada de 7 trovões. É a mesma coisa. O que você me diz de 7 trovões? Ó, ribombou 7 trovões. Quais as vozes desses 7 trovões? Vamos saber certo, Paulo foi uma voz. Sim, vamos contar 7 vozes de 7 mensageiros. As 7 vozes de Deus, nesse período, tinha que ser revelada. Mas o que o 7º anjo revelou para nós? Ele revelou exatamente todas estas vozes que ficaram na história, que nem está escrito na Bíblia, ficaram na história. Estas vozes, esses ensinamentos. E chegou numa hora que veio o 7º anjo para abrir os 7 selos, revela o mistério das 7 eras da igreja. Você sabe que os 7 selos, ainda que você diz, abre toda a palavra, abre de Gênesis a Apocalipse, mas os 7 selos estava selando o livro da redenção, e a redenção não é o Velho Testamento. Irmão Brana ensinou, nós já aprendemos isso. A redenção é o Novo Testamento. O livro da redenção não é o Velho Testamento, é o Novo Testamento, selado com 7 selos. E irmão Brana, o 7º anjo, veio para revelar estes 7 selos que estava selando o livro da redenção. E quando ele abriu, nós que estávamos naquela hora que ele abriu, ouvimos o soar de sua trombeta, nós foi a mesma coisa de ouvir chamar nosso nome. A hora que abriu os 7 selos, porque nós vimos o nome, como o irmão Brando disse que João deve ter visto o nome dele, então ele calou a boca. Para, João, para de chorar, que aqui tem
o leão, ele venceu. Amém? Que coisa, eu não tenho tempo mais para nada. Eu tenho tanta coisa aqui, vou ter que deixar isso daqui. Tem tanta coisa boa, meu Deus do céu. 170 e 213. Olha aqui. Vem, todas essas se dividiram daí como uma folha. Ele estava falando de luteranos, wesleyanos, pentecostais, batistas e assim por diante. Porém, recordem, quando ele desceu e o grão começou a madurar, você encontra que antes desse grão madurar-se, tudo nesse talo tem que estar morto. Aleluia! Não podem ver onde estamos parados? A vida está novamente no grão. A vida está no grão, que é exatamente igual ao mesmo grão que caiu na terra. Me mostre alguém que foi um grão original, senão William Branham, daquele grão que caiu na terra, lá em Roma, que sepultaram a verdade. Quando nasceu Lutero não era verdade, era uma folhinha. Quando veio Wesley não era verdade. Quando vieram os pentecostais não era verdade. É o mais perigoso, é Mateus 24, 24. Se possível for, enganaria os próprios eleitos. Naqueles dias, porque o grão estava ali saindo da casca. O grão estava saindo. O grão tinha que sair da casca, ser plantado e reproduzir outra vez. Vocês estão vendo o grão agora? Quem é o grão? O grão não é eu aqui apenas, não. Eu já sou uma reprodução do grão que apareceu quando terminou luteranos, wesleyanos, pentecostais, terminou Laodiceia. O grão saiu da casca. William Marion Branham. Grão maduro. Saiu da casca. Por isso ele podia morrer. Quando ele saiu da casca, ele morreu para poder reproduzir a igreja de Cristo, que é segundo aquele grão. O grão não é o homem Branham. O grão é a palavra original que tinha que vir através de um homem. E Deus escolheu a família Branham. Ele escolheu, foi essa família. E é isso que ele está fazendo agora. Ele está mostrando para nós que aquele grão era maduro e ele reproduziu. O grão tem que reproduzir. Um pastor maduro reproduz uma igreja madura. Mas um pastor verde não pode reproduzir nada ainda. Ele está verde, ele não pode nem morrer. Para a igreja poder ir sossegada, ir em paz. Ele está verde. E ele precisa amadurecer, precisa secar toda a água nossa, até que fica só o grão, a semente original, novamente, como foi semeada, quando Roma matou aquela semente, nasceu, brotou com Lutero, o Wesley cresceu, com os pentecostais, floresceu mais ainda, mas ali veio a vagem, e dentro da vagem estava o grão. E nós também somos este grão que saímos de lá. Você encontra que antes desse grão madurar-se, tudo nesse talo tem que estar morto. Aleluia! Não pode ver onde estamos parados. A vida está novamente no grão, que é exatamente igual ao mesmo grão que caiu na terra. O mesmo Jesus, à maneira da noiva. O mesmo poder, a mesma igreja, a mesma coisa, a mesma palavra. Irmãos, nós não podemos ser uma reprodução de Lutero, senão seríamos luteranos. Nós temos que ser uma reprodução do grão maduro. Vocês estão entendendo isso? Nós somos uma reprodução do grão maduro desta era. Todos que são reprodução de pentecostais não podem ir no arrebatamento. Para ir no arrebatamento tem que ser uma reprodução do grão maduro desta era. E ele partiu, mas foi uma reprodução. Nós somos os grãozinhos que saímos de lá. Agora entenda isso, pelo amor de Deus. Depois que o grão morre, ele é maduro, ele morre. Aí vem o crescimento dessa mensagem no mundo inteiro, o florescimento. Isso é folha, isso é talo. E agora, finalmente, chegou o período da casca outra vez. Meu Deus, sempre a casca está aí.
A casca esteve entre os pentecostais. Agora a casca está aí outra vez. A casca estava sendo o Egito. Aí saiu a semente dentro do Egito. Vocês viram? Saiu o libertador dali de dentro do Egito. Daqui a pouco todos aqueles que saíram do Egito morreram no deserto. E os filhos deles, que eram a semente eleita, é que entrou em Canaã. Não eles, não os antigos que saíram do Egito, mas os filhos deles. Não são os antigos do tempo do irmão Brana, são os filhos que não vão denominar, são os filhos que de 20 anos para cima, esses vão pagar o preço. Porque eles não tiveram o sistema morto, só divorciado. Eles divorciaram do sistema e voltam ao sistema outra vez. Deus tem que permitir um deserto para eles morrer. E é morte espiritual para cada ministério nosso, até que o eleito saia. Esse é o que vai no rapto. Temos que morrer. O marido tem que morrer. A igreja tem aqui na terra cabeças. E esses cabeças têm que morrer. E é morte espiritual. E a igreja tem que perceber isso, para que ela possa ficar desprovida, desamparada. E ela ouvir o assim diz o Senhor, não mais daquele irmão Brana que veio naquele tempo, mas o assim diz o Senhor que ele pregou naquele tempo e que está ressoando até hoje, batendo no portão da viúva nessa hora final. É outra vez o calvo na porta da sua igreja, outra vez o calvo na porta da sua casa, é outra vez o calvo no portão da sua casa, pedindo para você, dá-me um bocado de pão. Sobrou só um pouquinho, fiz ali um bolinho, misturei primeira, segunda e terceira etapa, fiz um bolinho, eu vou comer, eu vou morrer. Diz, não, traz para mim primeiro. Traga para mim primeiro, aí trouxe para ele primeiro, aí teve alimento. É isso que Deus quer. Alguém que saiba que sobrou um pouquinho e que não tem cabeça, não tem sistema que domina um eleito. O eleito é livre, gente. O eleito é livre. Você tem que saber que casamento é uma prisão. E isso daí, Paulo diz, eu queria vos livrar disso, mas não tem jeito. Vocês querem essa prisão? Eu queria que todos fossem como eu, diz Paulo, livre. Mas vocês têm que casar, têm que ser aprisionados. É isso que vocês têm que ver. Se você aprisiona-se em Cristo, é diferente. E aprisionar-se em Cristo é aprisionar-se com a palavra que Ele revelou, que Ele sustenta a sua igreja nessa hora final. Não tem tempo mais. Senhor, ajuda cada um de nós. O que eu queria falar, acabei não falando. Mas eu peço que o Senhor ajude esse povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abre-me os olhos para ver algo do bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte enfim. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim falar. Abre-me os olhos a mim, meu bom Jesus. O irmão Brana diz aqui ainda na união invisível da noiva, 133, que pensariam os Jones se eu clamasse e falasse em línguas? Que pensariam eles se eu estou batizado? Que tonteria! Estás casado com os Jones? Que pensariam os Estados Unidos se eu pregasse uma mensagem dessa?
Que pensaria Goiânia, Ribeirão Preto e as demais cidades? Eu pregando uma igreja, uma mensagem dessa? Estás casado com Goiânia, com Ribeirão Preto, com Estados Unidos? Estás casado com os Jones? Estás casado com a igreja? Estás casado com Cristo, a palavra. Esse é o porquê ela ainda está dando à luz a seus filhos. Esse é o problema da igreja. Não pode pregar certas coisas porque está casado com Jones, está casado com a igreja, está casado com o companheirismo, com o ministério. Tem que morrer. O sistema tem que morrer. Todo mundo tem que pregar com liberdade essa mensagem, em nome de Jesus. Amém? E só o sistema morto vai declarar que eu posso pregar. Quem não tem nada para mandar em mim. Não tem nada para ser meu cabeça, porque agora o sistema é o sistema de Deus. A palavra, Cristo em mim e em você.